Congresso Americano de Psiquiatria de 2025 em Los Angeles, o congresso da APA. Vamos trazer aqui os highlights, os principais temas que houveram nesse congresso. Bom, o tema do congresso foi estilo de vida para uma saúde mental e física melhor. Então, o congresso teve muitas palestras, e olha que são 450 palestras em 5 dias de congresso, muitas delas voltadas justamente para a mudança de estilo de vida. Então, o quanto isso foi importante. Alimentação e saúde mental. Então, a primeira coisa que eles falam, a coisa mais importante, se você for dar um recado para o seu paciente, o recado que você vai dar para ele é: corte alimentos ultraprocessados. Então, corantes, conservantes, esses alimentos ultraprocessados são extremamente inflamatórios para o organismo. E com isso faz com que haja uma piora dos quadros depressivos e ansiosos. Então, ele começa já a palestra falando sobre esses alimentos que estão cada vez mais sendo consumidos, alimentos já prontos, alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, e o quanto isso é muito danoso para o cérebro como um todo e para o corpo como um todo. Então, ele fala dessa inflamação que ocorre no corpo todo da pessoa, tanto no intestino como na mente, e que no intestino já impede a absorção de algumas vitaminas e ocorre alterações da barreira hematoencefálica, então piorando assim os quadros depressivos, quadros ansiosos, distúrbios psicóticos, Se você tiver que pedir para o seu paciente fazer uma mudança só, peça para parar de comer alimentos ultraprocessados. A obesidade. Os alimentos ultraprocessados, corantes, conservantes, açúcar de quebra rápida em que há um alto índice glicêmico, tudo isso vai provocar fatores inflamatórios no nosso corpo, levando ao aumento de substâncias inflamatórias que fazem com que haja uma piora do humor e do funcionamento cognitivo como um todo. Vamos falar agora um pouquinho sobre esquizofrenia. Em relação à esquizofrenia, teve 2 palestras interessantes que eu assisti. Uma do rei da psicofarmacologia, o Stahl, ele falando sobre a clozapina. Bom, a clozapina é uma molécula antiga da década de 80, em que a gente deixou de usar naquele momento por conta de alguns casos de morte por agranulocitose. Mas voltou a ser usada com a gente sabendo utilizar um pouco melhor. Então, a gente faz um controle gradual de 18 semanas de hemogramas semanais e vai aumentando gradualmente a dosagem para ver se não há uma diminuição aí de leucócitos, e tem todo o protocolo a ser seguido, e seguindo esse protocolo se tornou uma medicação extremamente segura, desde que a gente monitore bem isso. Mas o que ele está falando, o que há de novo, e o que o Stahl, um dos caras que mais manjam de psicofarmacologia, foi falar sobre uma molécula tão antiga?
Bom, ele foi falar que, na verdade, a gente usa muito pouco a clozapina. Que a clozapina ainda é o padrão ouro para o tratamento de esquizofrenia resistente, que muitas vezes demora-se muito para se introduzir a clozapina, então ele fala que demora mais ou menos 6 anos a mais para tomar a decisão de usar a clozapina do que deveria ser. E a gente sabe que esquizofrenia refratária igual à indicação de clozapina. Então, se você usou já 2 antipsicóticos por mais de 6 meses em dose adequada e houve falha, não tem que ficar enrolando muito, tem que ir para a clozapina. Isso traz melhora dos sintomas antipsicóticos, menor agressividade e principalmente risco de suicídio extremamente menor com o uso da clozapina. Então, ele foi enfatizar a necessidade do uso dessa medicação, que é uma medicação segura. E o que ele falou de interessante que eu aprendi lá foram 2 coisas. Uma, monoterapia em dose única, né, noturna, tá? Então você pode usar dose única noturna. A gente tem muitas vezes o hábito de dividir em 2 dosagens, o que deixa o paciente sonolento, deixa o paciente às vezes mais apático durante o dia. Ele fala que não há necessidade, que pode ser usado em dose única noturna. E o que preocupa mais ele do que a granulocitose, já que a gente já sabe manejar a granulocitose, são os outros 2 efeitos colaterais que ela pode causar. Uma é a obstipação intestinal, que pode levar até um ilho paralítico. Então, a gente tem que monitorar o paciente com isso e tratar o paciente, se for o caso, usar medicamentos laxativos para ajudar a melhorar isso. E outra coisa, pneumonia causada pela cialorreia excessiva. Então, se houver cialorreia, você usar gotas de colírio, de atropina aí, para que o seu paciente não tenha tanto a cialorreia e não haja risco de broncoaspiração e de pneumonia. Então, a grande diferença, a grande novidade é isso, podendo ser usado em dose única, observar cialorreia, né, e obstipação intestinal, além da granulocitose. Então, a esquizofrenia refratária ainda é igual à clozapina. Não devemos esquecer esta molécula que é muito importante e ainda é o padrão ouro. Em seguida, Dr. Ian Jansky, da Stanford University, foi falar sobre como que a gente pode fazer para prever esquizofrenia, ou seja, que os pacientes que abrem um quadro de esquizofrenia, eles têm mais ou menos 5 anos de pródromo, ou seja, há um intervalo de 5 anos em que eles apresentam alguns sintomas, já vão apresentando algumas diferenças nas funções cognitivas, mas que nós ainda não conseguimos diagnosticar isso. E que, quando abre o quadro, já houve prejuízos, já houve um declínio cognitivo, já houve prejuízos sociais, já há uma maior dificuldade de iniciar o tratamento. Então, ele elencou algumas situações, alguns artifícios
que a gente pode usar para tentar prever ao máximo possível. Então ele mostrou um estudo que é um estudo mundial, um estudo que é feito em vários países do mundo, desde Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, países da África, Rússia. Então é um estudo multicêntrico e com um número de pacientes de 1.600 pacientes com alto risco de desenvolver esquizofrenia e 600 controles. E aí está sendo pesquisado várias formas de prever quem vai abrir o quadro de esquizofrenia ou não. E já há algumas ideias sobre como que a gente pode prever isso. Uma delas é usando inteligência artificial. Aliás, inteligência artificial foi muito falado nesse congresso, depois mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Mas a inteligência artificial é capaz de prever, na conversa com o paciente, as frases que ele fala, o tom de voz mais monótono ou menos monótono, a forma de raciocínio dele e o que ele fala, ela já consegue prever se há um risco de ter ou não esquizofrenia, né? Outras formas são biomarcadores, e aí os biomarcadores genéticos que a gente já conhece mesmo, né? Mas eu queria falar um pouco também do que foi muito falado no Congresso, que é a questão da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial foi um tema muito abordado em várias palestras, tanto para a ajuda, como eu acabei de falar, da esquizofrenia, para um diagnóstico mais precoce, como uma outra palestra que eu assisti, que foi muito interessante, era como que a inteligência artificial pode ajudar adolescentes e jovens adultos. E foi mostrado que muitas vezes essa faixa etária tem uma grande dificuldade de se abrir com os pais, de procurar ajuda, de gostar de fazer uma terapia. E que através da inteligência artificial e às vezes até mesmo da gamificação, né, ou seja, de você transformar a coisa numa brincadeira, as perguntas e respostas, você consegue fazer intervenções de psicoterapia cognitivo-comportamental com esses pacientes, né? E aí foi uma mesa em que tinha aí 7 pessoas debatendo, né? Por quê? Porque é algo muito novo, a gente não sabe ainda o que vai funcionar, o que não funciona, qual que são as responsabilidades, como que é a ética por trás disso, como medir isso, como medir os valores disso, né? Então, foi muito rica a discussão por conta disso. Um das palestrantes que defendia o uso da inteligência artificial como uma ferramenta de terapia cognitivo-comportamental extra, não substitui o atendimento presencial, mas ela ajuda o paciente a manter-se fazendo exercícios durante o tratamento. Além disso, muitas vezes essas gamificações, essa brincadeira que acontece com a inteligência artificial é que faz com que o paciente tenha coragem de buscar ajuda aos médicos aí, com os pais e ir aos médicos. A gente sabe que 1 em cada 7 adolescentes sofrem de algum transtorno mental, não é mesmo? Outro uso muito interessante foi o uso de realidade virtual para treinos de habilidades sociais em pacientes autistas,
parece ainda precisa de mais estudos, mas parece que está ajudando e que a inteligência artificial associado à realidade virtual tem trazido benefícios para a treino de habilidades sociais para pacientes autistas de uma forma mais fácil, menos sofrida para o paciente. Ele mostrou para a gente também o como é importante a relação médico-paciente, o que isso muitas vezes é mais importante do que a gente simplesmente prescrever o último remédio, o melhor remédio que tem, né. Então foi um congresso que foi muito interessante, porque houve um resgate da arte da medicina, da psiquiatria, como ela deve ser feita, né. Não uma psiquiatria em que a gente simplesmente sai prescrevendo, a medicação de acordo com a escala ou o que o paciente fala. E sim, a gente ouvir e ajudar esse paciente a mudar o estilo de vida dele, além da medicação. Então, foi muito gratificante ver isso, pois é uma coisa em que eu acredito bastante e que, eh, e a gente vê na prática que traz muito benefício aos pacientes quando a gente cuida deles como um todo. Muito obrigado.